Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ainda dá tempo, tá no final do Cartola. Mas já ficamos pro ano que vem, porque Cartola é aquele viciozinho, né? Quem joga um ano, joga sempre. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de bons e baratos, nosso time de tiro curto e nosso time de valorização. O time esse de valorização que valorizou quase 18 cartoletas, fez uma valorização fora de série, porque depois das primeiras 3 rodadas dificilmente você consegue mais 15 cartoletas de valorização. É raro, tá certo? Simbora lá pro Vitão? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, como eu acabei de falar, esse aqui foi nosso time, esse aqui foi a nossa pontuação, nosso time de valorização no canal. Olha o Mané Cartola Cifrão, né? Fez 112.77, uma pontuação excepcional para um time de valorização. Ficou quase que o dobro da média aí, dos cartoleiros e valorizamos 17.55 cartoletas. Alcançamos o patrimônio de 467.18, certo? Vamos dar uma olhadinha lá no ranking nacional, se houve alguma evolução depois dessa pontuação aí, dessa valorização monstro. Vamos lá no nosso nacional, como a gente faz todo vídeo, nacional, e botar para filtrar aqui por patrimônio. Lá, nacional por patrimônio. Ó, ganhamos algumas posições, fomos para a posição 239 do ranking nacional, né? Estamos entre os 240 times mais ricos do Cartola, no universo de mais de 9 milhões e 100 mil times, né? Todo Cartola. Realmente a gente acertou a escalação, a gente deu a prioridade para alguns confrontos, né? Acreditamos em alguns jogadores. Que bom que deu tudo certo. Vamos vender o time, né? E simbora escalar, que a 36ª rodada já está batendo a porta. Vamos lá, então, gente, como a gente sempre faz, a gente deixa o time pronto aqui, né, para fazer uma pequena explanação. Afinal de contas são 3 times, então o vídeo tem que ser mais dinâmico, certo? Todos os jogadores estão aqui muito desvalorizados, e os que não aparecem a desvalorização é porque não jogaram na última rodada, cumprido suspensão, né, mas agora estão retornando, estão bem desvalorizados também, certo? Vamos lá dar uma olhadinha no nosso querido Olheiro FC, vamos pegar aqui goleiros mínimos para valorização, tá? O goleiro mais desvalorizado para a rodada é o João Ricardo, depois vem o Douglas. O terceiro mais desvalorizado é o Diego Alves. Certo? Diego Alves tem uma média de 7.11 jogando fora de casa, é um dos goleiros com melhor média fora de casa. Precisa valorizar a partir de menos 1.7. Vai ter um confronto complicado contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, certo? Mas o Diego Alves vem com pontuações sensacionais aí fora de casa, muito boas. Vem pontuando bem, inclusive te entrega alguns pontinhos aí mesmo perdendo SG. E essa é a intenção do time de valorização do canal, né? Por quê? Porque o Palmeiras cede em média 3.11 para goleiros adversários dentro do Allianz Parque. Deve ser um jogo bem complicado, ainda mais se o Flamengo poupar, né? Que a tendência, eu acredito que a partir de agora é o Jesus começar a poupar por causa do Mundial aí que vem se aproximando, mas o goleiro dificilmente é poupado, certo? Então a média cedida pelo Palmeiras e o que ele precisa para valorizar tá bem abaixo da média dele jogando fora de casa. Então acredito que o Diego Alves aí é uma baita de uma opção para valorização, certo? Vamos colocar aqui nossos zagueiros. A gente tá dobrando Santos e Grêmio, porque eu acredito que, ao meu ver, são os jogos com a maior chance de manutenção do SG, certo? Gustavo Henrique é o segundo zagueiro mais desvalorizado para a rodada, está com uma média de 4.08 jogando dentro de casa, precisa fazer menos 1.6 para começar a valorizar. Não vem bem nas últimas 3 rodadas dentro de casa, isso é verdade, mas eu estou apostando nele aqui porque a Chapecoense cede em média 3.32 para zagueiros adversários jogando fora de casa, certo? A Chape já está rebaixada, acredito que vai jogar um pouco mais relaxada contra o Santos, certo? Já não tem mais nenhum objetivo no campeonato e o Santos está buscando aí o vice, né? Ser vice-campeão, porque dá mais dinheiro, né? A premiação é maior, certo? Nosso outro zagueiro aqui, seguindo a minha linha de raciocínio para SG, é o Pedro Jeromel. Acredito que é um confronto complicado contra o São Paulo, realmente. É confronto direto ali para a 4ª vaga, né? Para Libertadores, mas Jeromel é um dos zagueiros com melhor média em casa, tem uma média de 7.9, está desvalorizado, precisa fazer 0.9 para começar a valorizar, certo? Dificilmente ele faz pontuações baixas como essa na 31ª, geralmente entrega bons pontos, e se por um acaso o Grêmio conseguir manter o SG contra o São Paulo, que não é difícil, o São Paulo tem uma certa dificuldade de fazer gols, Jeromel vai valorizar e vai valorizar bastante. São Paulo cede em média 4.80 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa, certo? Então acredito que tem tudo aí pro Jeromel ir bem e valorizar bastante,
certo? Nossos outros dois laterais, seguindo a mesma linha de raciocínio, vai ser do Grêmio, né? E do Santos. É o Bruno Cortez. O Bruno tá com uma média de 4,34 jogando em casa. Precisa fazer menos 1,7 para começar a valorizar, certo? Dentro de casa mantém uma regularidade muito boa. De vez em quando aí, quando perde o SG, pontua abaixo. Mas eu acredito que tem tudo aí contra o São Paulo para ir bem. Afinal de contas, aí o São Paulo cede 4,99 para laterais no geral nos últimos 5 jogos. Então, como eu sempre costumo dizer, a média cedida pelo São Paulo e o que ele precisa para começar a valorizar, certo? Estão dentro do que a gente espera com um time de valorização, de acordo com a média dele jogando em casa. Nosso outro lateral vai ser o Felipe Jonathan, tá? Para mim, o confronto mais favorável da rodada é contra a Chapecoense. O Felipe Jonathan tá com uma média de 4,23 em casa, precisa fazer 0,1 para começar a valorizar, certo? Mantém uma regularidade tremenda, tá? Já faz muito tempo que não negativa dentro de casa. Tudo bem, o Jorge geralmente pontua melhor, joga melhor do que ele. Mas como o Jorge está afastado, eu acho que tem tudo aí para ele jogar na lateral. Não vamos ter nenhum tipo de surpresa aí com o Sampaoli. Se ele conseguir manter essas últimas médias aí, vai pontuar e pontuar bem. A Chape cede em média 2,67 para laterais adversários, jogando fora de casa. Não é muita coisa? Não é muita coisa. Mas eu estou contando com o SG aí, porque acredito que a Chapecoense aí perdeu um pouco a motivação aí, depois de ser rebaixada, né? O meio campo mais desvalorizado para a rodada é o Tony Anderson, que apesar de estar como meia aqui no Cartola, atua praticamente como atacante. Tem uma média de 3,97 jogando fora de casa, precisa fazer menos 3,9 para começar a valorizar. Isso é muita coisa, gente. Tá? Tem um confronto favorável contra a equipe do Ceará, afinal de contas o Ceará vai precisar da vitória, talvez vai se expor bastante. Tá? O Atlético Paranaense vem fazendo bons jogos fora de casa, vem de 2 vitórias seguidas, certo? Enquanto que a equipe do Ceará, tá, andou empatando o último jogo contra o São Paulo e tá numa situação meio delicada na tabela. Então acredito que tem tudo aí pro Atlético Paranaense ir bem e com isso Tony Anderson pontuar bastante. Tony Anderson pontuou mal na 34ª rodada, negativou aqui contra o Galo, certo? Mas até então vinha entregando boas pontuações, inclusive, né, andava mitando quando fazia gol ou dava assistência, certo? O Atlético Paranaense é um time muito ofensivo, mesmo jogando fora de casa. O Ceará segue em média em 1,48 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos, certo? Mas isso é mais do que ele precisa para começar a valorizar, certo? E a média dele jogando fora de casa é bem maior do que ele precisa para começar a valorizar também. Então eu acho que o Tony Anderson é uma grande pedida aí para a rodada, em termos de valorização e quem sabe até mesmo de pontuação. Nosso outro meia vai ser o quinto meia mais desvalorizado para a rodada, é do confronto do Atlético Mineiro contra o Corinthians, certo? O Atlético Mineiro está muito mal na competição, mas o Otero vem pontuando bem dentro de casa. Tem uma média de 6,37, precisa fazer menos 2,5 para começar a valorizar. É um meia que chuta muito de fora da área, tá? De média e longa distância, bate escanteio, bate faltas, né? Tem a bola parada a seu favor. Nas últimas rodadas vem pontuando muito bem dentro de casa, em algumas oportunidades chega a mitar, certo? O Corinthians segue em média para mim, campistas 2,77 nos últimos 5 jogos. Acredito que tem tudo aí pro Otero ir bem nessa rodada. Nosso terceiro e último meio de campo vai ser o Rodrigo Lindoso, certo? Tem um confronto, ao meu ver, favorável contra a equipe do Botafogo, já que o Botafogo se livrou praticamente do rebaixamento. O Internacional precisa desesperadamente dessa vitória, porque senão ele vai dar adeus às chances dele pegar uma pré-Libertadores. O Lindoso tem uma média de 3,67 jogando fora de casa, precisa fazer menos 1,9 para começar a valorizar, certo? O Lindoso, tirando aqui a 28ª rodada onde negativou, né? Tomando um cartão amarelo, nas demais rodadas aqui ele sempre consegue te entregar alguma boa pontuação aí, 3, 4, 5 pontos em roubada de bola. Botafogo cede em média aí 1,35 para jogadores de meio campo, né? Quando jogam no Engenhão, acredito aí que tem tudo por Lindoso ir bem e valorizar bastante, certo? Nosso ataque aqui a gente está indo com o Leandro Bassa, o Eduardo Sacha e o Everton, dando prioridade aos confrontos de Santos com Chapecoense, do Grêmio com São Paulo e do próprio Goiás contra a equipe do... Oh meu Deus... do Fortaleza. O Fortaleza é um time perigoso jogando fora de casa, costuma fazer muitos gols, certo? Só que o Goiás também dentro de casa, tirando esse 3-0 que perdeu dentro de casa para o Santos, nos demais jogos ele costumava fazer uma média de 2 gols por partida, tá? O Goiás é um time bem ofensivo, é o 8º melhor visitante, é o 8º melhor mandante da competição, tá? Então acredita aí que tem tudo pro Leandro Bassa e bem. Vamos dar uma olhadinha quanto é que cada um precisa aqui para valorizar. Eu tô focando nos confrontos nesse time de valorização. Ó, o Leandro Bassa é o atacante mais desvalorizado para a rodada. Precisa fazer menos de 2 pontos para começar a valorizar. Tem uma média de 3,63 jogando em casa. Não é muita coisa? Não é. Mas é mais do que ele precisa para começar a valorizar. Deu uma mitada aqui na 34ª rodada, quando deu 3 assistências no jogo contra o Bahia, certo? Não vinha tão bem assim, vinha oscilando muito. Mas acredito que o confronto aí é favorável. Apesar do Fortaleza ser uma equipe perigosa fora de casa do ponto de vista ofensivo, defensivamente já não é tanto, certo?
Fortaleza série média 3.49 para atacantes adversários aí nos últimos 5 jogos, né, quando jogou fora de casa. Então acho que o Leandro Bastos aí tem tudo para valorizar e valorizar bem. Nosso outro atacante para valorização é o Eduardo Sacha. Como eu acabei de falar várias vezes, o melhor confronto para se apostar nessa rodada é o Santos com a Chapecoense. O Sacha tem uma média de 7.37 jogando em casa. Precisa fazer menos 1.9 para começar a valorizar, certo? E ter uma regularidade tremenda em casa, tá? Dificilmente negativo, mesmo não fazendo gol nem dando assistência, vai te entregar 1, 2, 3, 4 pontos. Certo? Que já seria o suficiente para ele valorizar e valorizar bastante. Se fizer gol e der assistência, então, vai valorizar 2, 3 cartoletas. A Chape série média 2.32 para atacantes adversários. Não é muita coisa? Não, não é muita coisa. Mas é bem mais do que ele precisa para começar a valorizar. E a média dele dentro de casa é uma média bem alta também. Tá entre os atacantes com melhor média jogando dentro de casa. Nosso terceiro e último atacante, tá? A gente vai colocar o Everton Cebolinha, tá? Ele já precisa de um pouco mais para valorizar, 2 pontos. Tô arriscando um pouco em termos de valorização, mas tô acreditando que ele vai pontuar bem. Ele tem uma média de 8.32 jogando em casa, vai enfrentar a equipe de São Paulo, tá? Que com certeza o São Paulo aí fora de casa vai ter que buscar algo mais, de repente vai acabar se abrindo um pouco mais pro Grêmio. É um time que costuma ter a posse de bola e mandar bem seus jogos. E o Cebolinha aqui, ó, é fora de série aqui, ó. A regularidade dele é tremenda. Dificilmente ele faz menos que 5 pontos dentro de casa. Então, mesmo precisando fazer 2 pontos para começar a valorizar, por isso que eu tô botando ele, tá? A regularidade dele dentro de casa é muito grande. Se fizer gol e der assistência, então, vai imitar e vai valorizar e vai valorizar bastante. São Paulo série média 2.44 para atacantes adversários quando joga fora de casa, né? Então, acredito que o Cebolinha aí tem tudo para valorizar e valorizar bem. De treinador, a gente tá indo com o segundo treinador mais desvalorizado para a rodada. O Mano aqui vai ter um confronto complicado contra o Flamengo, então não queria apostar em ninguém do Palmeiras e também não queria apostar em ninguém do Flamengo, porque o Flamengo tá super valorizado e também não dá para saber ao certo qual é o time titular. Eu acredito que a partir de agora o Jesus vai começar a dar uma poupada por causa do Mundial Interclubes. Certo? O São Paulo está precisando fazer 0.3 para começar a valorizar. É um dos técnicos com melhor média em casa devido ao poderio ofensivo do Santos. Tá? Tem uma média de 5.64. Né? Para mim, vou repetir pela enésima vez, é o confronto mais favorável contra a equipe da Chapecoense. Chapecoense série média 3.25, isso foi nos últimos 5 jogos, tá? Que jogou fora de casa. Realmente a Chape vinha muito bem fora de casa porque ainda tinha aquela esperança, né, de fugir do rebaixamento. Mas depois da derrota pro Botafogo ontem, ficou realmente um pouco complicado. Acredita aí que a Chapecoense vai se jogar as cordas aí. E o Santos, como que é o vice-campeonato, ele tem tudo para dar certo. Feito? Então, feito essas considerações aí, vou com o Sacha de capitão, porque esse time aqui, pontuação, não importa tanto. O que a gente quer é ganhar cartoletas. O objetivo desse time é ganhar de 10 a 15 cartoletas por rodada, certo? E como a maioria dos meus jogadores é do Santos, e para mim o Santos é o confronto mais favorável aí da rodada, estou botando também o São Paulo como treinador para ver se a gente alavanca a pontuação desse time, certo? Custando 115.28 cartoletas, tá? Esse aqui é o nosso time de valorização para a 36ª rodada. Pessoal, a decepção da rodada ficou por conta do nosso time de bons e baratos do canal, né? Do Diz Mané BB, de bons e baratos, fez 56.07, né? Foi ali muito próximo à média dos cartoleiros, foi muito mal. Isso aí era a rodada, essa rodada foi rodada para fazer acima de 100 pontos, tá? Mas tem uma explicação razoável aqui. Eu apostei muito no Cruzeiro, jogando contra o CSA dentro de casa. Eu pensava que o Cruzeiro ia dar uma resposta para sua torcida, né? Ia vencer dentro de casa e vencer bem para ver se arrancava aí e sair do rebaixamento. Mas vi que tá difícil, tá? Tá complicado aí. O Cruzeiro tem grande chance realmente de ser rebaixado esse ano, tá certo? Então, por essa razão aqui, ó, por ter apostado demais em jogadores do Cruzeiro, certo? Inclusive aqui, ó, não jogou, né? O Fabrício Bruno não jogou, né? Então, o Thiago Neves perdeu o pênalti. O Reloela pontuou mal, né? Enfim, sofreu gols. Não deu certo, tá? Vamos vender o nosso time de bons e baratos do canal e vamos escalar ele aí para a 36ª rodada. Esse aí, então, ficou o nosso time de bons e baratos do canal, tá? Um time bem acessível, custando 109.96 cartoletas, certo? Tô focando aí no time do Santos, que realmente eu acredito que o confronto contra a Chapecoense é o mais favorável, certo? Tô escalando alguns jogadores do Fluminense, né? Porque o Fluminense ainda tá buscando alguma coisa no campeonato, né? Sair da zona de rebaixamento em definitivo, certo? E o Avaí já tá rebaixado e o Avaí vinha muito mal, né? Jogando dentro de casa, então acredito que tem tudo aí pro Fluminense ir bem, certo? Tô apostando também aí no Otero e no Guarim, né? Pela grande quantidade de pontos aí cedidas para jogadores de meio de campo do Galo e do Vasco, né? Respectivamente, certo? No mais assim, ó, não vou ficar fazendo muita explanação aqui desses jogadores, porque todos esses jogadores foram falados no vídeo do time principal. Então, se você quiser saber a razão de cada um deles, né, pontuações médias deles, jogando em casa, quem for jogar em casa, jogando fora, quem for jogar em fora, né, pontuações cedidas pelo adversário, né, e outras curiosidades, é só clicar aqui no card aqui em cima, tá, que já foi postado o time principal. Lá eu consigo fazer uma explanação melhor e dou 3, 4, 5, 6 opções por posição e esses jogadores estão lá, tá, inclusive
alguns deles estão no nosso time principal do canal. Tá feito, gente? Estão custando 109,96 cartoletas. Esse aqui é o nosso time de bons e baratos do canal para a 36ª rodada. E por fim, né, esse aqui é o nosso time de tiro curto do canal, né, aquele time tudo ou nada por uma rodada só. És um monstro, mané. Fez 93,59 pontos, não foi uma pontuação ruim, né, mas não fiquei muito satisfeito não, porque esse time aqui ele é feito para passar de 100 pontos, né, time usado para liga de tiro curto, né, enfim, né, para ligas apostadas. E vou explicar o porquê que não deu certo aqui, ó. No geral foi muito bem, tá? Só o Diego Alves aqui foi mal como capitão, certo? Errei. Devia ter colocado aqui o Tadeu. Se eu colocasse o Tadeu aqui de capitão, tinha passado dos 130 pontos. E eu tinha ganhado 2 ligas apostadas que eu tava participando. Certo? Tinha levado aí uma boladinha aí, quase R$1.000. Então assim, gente, isso aqui é para provar para vocês, por exemplo, que Patrick no meio e Guerreiro foram muito bem no jogo. Inclusive Guerreiro fez gol, tá? Então aqui, ó, poderia estar aqui o Tadeu perfeitamente. O Tadeu mitou praticamente contra o Internacional, mesmo sofrendo gols. Então aquela história que não pode atacante contra goleiro, pode sim, gente. É um pouco arriscado, mas goleiros que têm a tendência a fazer defesa difícil e serem muito exigidos, vale a pena, tá? O atacante fazendo 1, 2 gols e ele fazendo 6 defesas difíceis, por exemplo, 5, os dois vão pontuar muito bem acima dos 10 pontos, tá? Então dá muito certo sim. Então vale a pena, certo? Vamos vender nosso time de tiro curto aqui e vamos escalar ele para a 36ª rodada, que já tá batendo porta amanhã, tá? Inclusive, só para lembrar, amanhã vai ter live, tá, pessoal? A partir da 1h da tarde. Pessoal, esse então é o nosso time de tiro curto aí, nosso time tudo ou nada aí para essa 36ª rodada, certo? Tô escalando aqui a defesa inteirinha do Santos, né? Porque como eu falei, o confronto mais favorável para mim é contra a equipe da Chapecoense. A Chapecoense nos últimos jogos fora de casa estava sendo uma equipe perigosa, estava fazendo alguns gols, mas acredito que depois desse balde de água fria aí, né, na derrota em casa contra o Botafogo, onde a Chape foi rebaixada, né, matematicamente, acredito que ela vai com outro ânimo contra o Santos. O Santos está buscando algo mais aí, está buscando o vice-campeonato para ter uma premiação maior, né, então eu estou botando a defesa do Santos contando com o SG, certo? No meio de campo aqui estou colocando jogadores que chutam muito de média e longa distância e jogadores especialistas em bola parada, tá? Na frente estou botando o Marinho, um dos confrontos mais favoráveis, né, inclusive como capitão. Estou botando o Ione Gonçalves mesmo fora de casa, porque vai enfrentar o Avaí, também já rebaixado, que sofre muito gol de atacante em casa, certo? E o Everton Cebolinha, que vai ter um confronto complicado aí contra o São Paulo, mas o Everton em casa é monstro aí, sempre pontuou muito bem. Como eu estou indo com vários jogadores aí do Santos, estou indo com o São Paulo para alavancar a pontuação desse time, inclusive, né, o Marinho como capitão, pela grande quantidade de jogadores do Santos. Se eu não tivesse com tantos jogadores assim do Santos, de repente eu colocaria o Santos, o goleiro Santos, como capitão, porque eu gosto de tiro curto aí, né, ligas apostadas, botar o goleiro como capitão, que geralmente surpreende. O Santos tem tudo aí para ser muito exigido pela equipe do Ceará, tá? O Ceará vai vir com tudo para cima, desesperado, porque precisa da vitória a qualquer custo, né, para fugir do rebaixamento. Então acredito que o Santos aí realmente vai ser muito, muito exigido mesmo. É um time bem acessível, 127,65 cartoletas, tá? Então esse aí é um timezinho para quem joga ligas apostadas, ou até mesmo aí quem faltando 3 rodadas para terminar a competição, quem tá precisando tirar uma diferença muito grande aí nas suas ligas, né, e tentar surpreender de alguma maneira, tá certo? Então custando 127,65 cartoletas, esse é nosso time tiro curto para a 36ª rodada. Pessoal, então é isso. Time de valorização, bons e baratos e tiro curto do canal escalados para a 36ª rodada, tá? Então quem gostou desse vídeo, deixa aquele like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vai ter live amanhã às 13 horas, certo? Lá a gente vai conseguir discutir mais um pouquinho a rodada, né? Trocar uma ideia, certo? Pra gente aí, quem sabe, dar mais uma mitada aí nessa próxima rodada. Feito então, pessoal. Um grande beijo no coração. Vamos que vamos. Até a live de amanhã. Fui!